Olá a todos, eu sou a professora Juliana Fogaça e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de fonética e fonologia da língua portuguesa. Na aula de hoje, então nossa terceira aula, nós vamos trabalhar a fonologia. Então, na aula anterior, nós trabalhamos com aspectos mais voltados em relação à fonética, Então, nós trabalhamos como que os sons são produzidos, abordamos a classificação dos sons. E nesta aula, então, nós vamos abordar uma outra vertente dessa disciplina, que é a fonologia, que tem a ver com os padrões sonoros, Então, se na aula anterior nós trabalhamos com uma questão mais articulatória, hoje nós vamos trabalhar com questões relacionadas à forma como os sons são dispostos em contextos específicos, Então, que diz respeito à abordagem que é realizada pela fonologia. Então, uma área que ela acaba sendo um pouco densa, então é importante que vocês estudem bastante também em casa, estudem o livro da disciplina, participem da nossa aula atividade, no nosso fórum, porque é uma área, dentro dessa área da fonética e fonologia, que requer bastante dedicação. Ok? Nós vamos iniciar, então, a nossa aula com um convite ao estudo. Observem lá no quadro. Então, nesta unidade, você entrará no mundo abstrato da fonologia. Então, na fonética, nós vimos algo mais concreto, que diz respeito à realização dos sons e como que os sons eles são articulados por meio do aparelho fonador. A fonologia, ela acaba sendo um pouco mais abstrata, então nós vamos observar o porquê dessa abstração. Então, no mundo abstrato da fonologia, no mundo da língua. Como sistema abstrato, os fonemas não têm realidade física, então ela não é concreta, Mas são representações daquilo que realizamos. Assim, você conhecerá os fonemas do português brasileiro e os seus alofones, tanto do sistema vocálico quanto consonantal. Você aprenderá como descobrir os fonemas e alofones de uma língua e também a noção de arquifonema, que é uma unidade abstrata neutralizada da realização dos fonemas. Então, são vários conceitos que nós vamos abordar nessa aula de hoje. Continuando. Além disso, você conhecerá a abordagem da fonologia padrão e aprenderá a formular regras fonológicas e a construir matrizes de traços. Por fim, você conhecerá alguns processos fonológicos do português que são comuns na língua do mundo. Processos de inserção, de segmentos, de apagamento, de assimilação e de troca de posição dos sons, a metátese. Os processos fonológicos são extremamente importantes para compreender os chamados erros de fala e são muito comuns, além de serem inerentes à fala em qualquer língua. Então, a nossa aula ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos, tanto na primeira quanto na segunda parte, nós vamos trabalhar com aspectos mais conceituais, entendendo os processos da fonologia, os processos no que diz respeito à questão dos fonemas, por assim dizer, entender como que esses fonemas eles ocorrem dentro de um contexto, como identificar a diferença entre um fonema, um alofone, um arquifonema, os traços que compõem cada fonema. Então, vamos trabalhar com questões mais classificatórias. E, na terceira parte da nossa aula, alguns processos fonológicos, que acontecem na fala, de muitos sujeitos, na nossa fala de uma forma geral. Então, nós vamos entender alguns desses processos, ok? Então, antes de mais nada, nós vamos rever alguns conceitos para que possamos, então, de fato, entrar nas discussões de hoje. Observem no quadro. Primeiramente, é importante relembrar o conceito de língua e fala. Então, nós vimos lá na nossa primeira teleaula que a língua ela é homogênea na sua estrutura. Por que ela é homogênea na sua estrutura? Quando nós nascemos, a língua já estava lá, ela já estava posta
né? É uma estrutura que ela não se modifica a partir da forma como os falantes fazem uso. É claro que a partir da fala, com o tempo, em uma comunidade de fala, né, as mudanças que ocorrem em uma comunidade de fala, aí sim pode levar à mudança na estrutura. Mas o que diferencia a língua da fala? A língua, ela está lá, né, com a sua estrutura, com as suas regras, né, ela não vai se modificar. Essa estrutura que é posta, né, que é colocada, ela não se modifica. A fala, ela pode se modificar? Sim, a fala ela é variável, ela é heterogênea. Então, eu faço uso da fala de uma forma, né? Outros professores do curso podem fazer uso da fala de formas diferenciadas. Isso depende de variados fatores, né? Como fatores sociais, fatores culturais, nível de escolaridade, sexo, idade. Então, nós temos que a fala ela é diversificada e heterogênea. A língua não, a língua ela é homogênea. O que acontece com o sujeito? O sujeito tem a língua, as possibilidades que a língua nos dá, e quando eu vou fazer uso dessa língua, eu vou escolher algumas dessas possibilidades para concretizar por meio da fala, né? Então, por isso que nós falamos que a língua é homogênea e a fala ela é heterogênea e variável. Vamos dar continuidade, agora vamos observar outros dois conceitos que nós também trabalhamos na primeira aula, mas é importante salientarmos e retomarmos na aula de hoje. Observem no quadro. Então, lá na primeira aula, nós vimos já, naquele momento, a diferença entre fonética e fonologia. Então, nós vimos que a fonética, ela compreende os sons do ponto de vista acústico, articulatório e psicoacústico, né? Então, no que diz respeito aos estudos da linguagem, a abordagem que nós realizamos dentro da linguística, o que mais nos interessa é a fonética articulatória, que nos dá subsídios para entender como é que os sons são produzidos a partir do aparelho articulatório, né? A partir do aparelho fonador. A fonologia, ela compreende as relações ou a relação dos sons em línguas específicas e como as diferentes pronúncias podem ser explicadas por contextos determinados pela gramática da língua. E aqui é importante ler gramática da língua, não como a gramática normativa, aquela que nós consultamos, né, para identificar as regras da norma padrão, mas sim a questão aqui, ela se relaciona à estrutura da língua, né? Então, o que a estrutura de uma determinada língua nos dá de possibilidade para a realização desses sons, né? E estudar, então, essas relações e essa realização dos sons. Quando nós falamos em fonética e fonologia, existem dois elementos que são elementos básicos que nós também precisamos diferenciar, né? Então, o fone e o fonema, né? Qual é a linha que faz uso do fone, qual é a área que faz uso do fone e qual é a área que faz uso do fonema? E qual a diferença entre esses dois elementos? Vamos relembrar? Observem no quadro. O fone é a unidade básica da fonética. Então, o fone é o elemento que é estudado pela fonética de forma específica. Ele é a produção do som em si, ou seja, a realização do fonema. Então, por exemplo, eu posso ter o tá e eu posso ter o tchá, né? São dois fones. Por que são dois fones? Porque uma coisa é eu dizer tirano. Então, vamos supor, determinada região do Brasil, né? As pessoas dizem tirano. Aqui, no norte do Paraná, nós dizemos o quê? Tirano. Então, nós temos dois fones específicos para a mesma palavra, né? Então, nós temos o tá e nós temos o tchá,
né? Então, são 2 fones. Então, na fonética, nós especificamos essas 2 formas diferenciadas de produzir esses sons, né? Então, a fonética, ela se ocupa em descrever cada som da língua, né? Cada som específico da língua de uma forma diferente, tanto que possuem símbolos diferenciados. Agora, vamos observar a fonologia. Na fonologia, nós temos o quê? O fonema, que é a representação mental do som. Então, na fonologia, quando nós vamos representar o som para a fonologia, nós vamos representá-lo por meio de um fonema. Então, independe se eu falei ti ou se eu falei ti, né? O fonema vai ser sempre o quê? O T. Né? Então, é diferente o fone do fonema. O fone, ele especifica cada som. O fonema, ele vai ser uma representação mais abstrata, né? Não tem uma realidade física. São representações daquilo que nós realizamos, né? Então, o que importa é que eu vou ter a palavra tirano, né? Ou tirano para a fonologia. Independente se eu falo ti ou ti. Então, é a representação mental do som, uma unidade da língua. Pode-se dizer, por isso que é abstrato, né, gente? Né? Só voltando lá, por isso que é abstrato e não concreto. Aqui é mais concreto porque eu estou representando exatamente como o falante pronuncia cada som. Voltando, pode-se dizer que o fonema é uma unidade da língua capaz de veicular uma distinção de significados, né? Então, a gente faz uso do fonema para poder identificar se um determinado elemento, determinado segmento pode ou não distinguir significados. É uma forma até de nós descobrirmos se esse segmento é ou não um fonema. E só para relembrar, o fone, ele é representado entre chaves e o fonema entre barras, ok? E como nós vimos nas aulas anteriores, todas as aulas, elas são norteadas por uma situação geradora de aprendizagem. Então, nós vamos conhecer qual que é a situação geradora na qual nos levará à reflexão durante esta aula. Observem lá no quadro. Então, os sons da nossa língua sofrem processos que o modificam durante a fala. Eles são apagados, modificados e até mesmo inseridos. Essas mudanças na pronúncia das palavras não são aleatórias, nem são puramente articulatórias. A língua, como um sistema estruturado, permite que alguns processos ocorram e outros não. Se assim não fosse, poderíamos falar qualquer língua sem sotaque algum. Mesmo em situações em que usamos a nossa própria língua, nossa fala é afetada por diferentes aspectos. As crianças dominam a sua língua materna de forma muito rápida e o percurso que elas fazem para adquirir de forma proficiente geralmente completa-se até os 4 anos. Porém, você já pensou que algumas crianças não conseguem produzir alguns sons da nossa língua em algum momento? Já pararam para pensar o porquê que algumas crianças, né, principalmente quando elas estão em fase de aprendizagem, elas estão ainda se apropriando da fala, elas têm dificuldade de produzir alguns sons, né? Então, a fonologia, ela vem aí nos dar alguns embasamentos para que possamos compreender o porquê isso acontece, né? Será que é comum? Será que não é comum? Será que eu já tenho que levar essa criança para um atendimento de um fonoaudiólogo, né? O que acontece? Então, é interessante porque nós vamos entender um pouquinho desses processos. Vamos dar continuidade. Já percebeu que produzem sons que não existem na nossa língua, mas existem em outras? E pode acontecer. A criança, quando ela está aprendendo a falar, muitas vezes pode acontecer dela produzir um som que não é tão comum na língua portuguesa, né? Então, nós vamos entender o porquê. E os adultos? Se eles falam de forma proficiente, por que alguns são estigmatizados por falarem errado?
Como você explicaria isso baseado na fonologia da língua portuguesa? Então, são algumas das discussões que nós vamos iniciar nessa aula, né? Que nós vamos, aliás, realizar nessa aula e que nos darão aí embasamento para entender esses processos, embasamento para entender um pouco a forma como as crianças pronunciam determinados elementos, para entender alguns processos fonológicos que muitas vezes são estigmatizados, que são rechaçados, né? Então, é interessante porque nós vamos observar que, muitas vezes, o que nós julgamos como erro possui uma lógica, né? E no caso aqui, uma lógica fonológica, ok? Até rimou. Então, vamos, antes de começar a falar da primeira situação problema, vamos assistir a um vídeo. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Olá, pessoal. Então, vamos trabalhar agora a primeira situação problema. Ana Laura é uma pequena menina que está adquirindo a língua portuguesa como sua língua materna. Ela é brasileira, seus pais são brasileiros e ela não possui nenhum déficit específico de linguagem ou comprometimento fonoaudiológico. É esperado, então, que a menina tenha sua produção linguística de acordo com a fase de aquisição da fonologia. Ela tem 2 anos e 6 meses e é muito feliz e alegre. Seus pais, porém, preocupados porque a Ana Laura fala com o que as pessoas chamam de língua presa, isto é, a realização dos fonemas sa e za não é feita como esperado, pois ela pronuncia, por exemplo, o sa de sapo com a língua entre os dentes incisivos, né? Seria uma consoante interdental, como nós costumamos chamar. Ela pronuncia mais ou menos assim, ó, sapo, sapo, como se ela colocasse a língua entre os dentes. E não como eu já havia comentado anteriormente, não é um som comum da língua portuguesa, né? Quando a criança ela fala dessa forma, ó, sapo, colocar a língua entre os dentes, é uma consoante interdental. Esse é o caso observado em relação à fala da Ana Laura. Vamos continuar. Você, como profissional da linguagem, como explicaria a produção linguística de Ana Laura, considerando que ela não tem nenhum comprometimento articulatório ou cognitivo? Então, nós já estamos afirmando que ela não tem problema articulatório, ela não tem problema cognitivo, né? Então, como que poderíamos, né, considerar o que poderíamos explicar, na verdade, o uso dessa interdental pela Ana Laura? É possível haver alguma explicação linguística, né? Então, já frisamos que não é nenhum problema físico. Quando a gente fala que ela não tem comprometimento articulatório, é porque ela não tem nenhum problema físico, ela não tem problemas cognitivos. Então, qual que é a saída? É uma explicação por meio, né, de conceitos linguísticos, né? E a dica aqui seria trabalharmos, né, essa explicação a partir de conceitos da fonologia. Então, a situação problema, ela nos leva a refletir sobre alguns conceitos que nos ajudarão a entender o porquê que a Ana Laura faz uso da interdental. Tudo bem?
Então, nós vamos agora começar a falar de alguns conceitos da fonologia. Até então, na aula anterior, nós falamos de conceitos relacionados à fonética, muitas classificações no que diz respeito a como os sons são produzidos, a estrutura silábica, ao aparelho fonador. E agora, então, nós entramos numa outra linha de estudo que diz respeito, então, à fonêmica. Vamos entender o que é a fonêmica? Então, já para iniciar, é importante destacar que a fonêmica ela não é uma teoria, né? A fonêmica ela é mais voltada, ela é mais conhecida como um método, né? Então, uma técnica. Então, o que é a fonêmica? É uma das técnicas usadas para determinar o inventário de fonemas de uma língua, né? Então, a partir da fonêmica é que se verifica quais são os fonemas existentes em uma língua, né? E é interessante pensar não somente na língua portuguesa, né? Então, os estudiosos, eles podem estudar outras línguas e quando eles estudam outras línguas, eles fazem uso principalmente da fonêmica para identificar as possibilidades, né? As possibilidades de fonemas existentes naquela língua. Qual que é o objetivo? Fornecer uma metodologia capaz de converter a linguagem oral em código escrito baseado nos fonemas da língua, porque é a partir da fala, é a partir da oralidade que são levantados os fonemas possíveis de uma língua. E qual que é a metodologia adotada? Para encontrar relações distintivas fonêmicas e relações não distintivas previsíveis estruturalmente, então faz-se uso da fonêmica, né? Então, ela utiliza, né, essa questão das relações distintivas e não distintivas para, então, conseguir identificar o quê? Os fonemas. É essas relações que me possibilitam, né, identificar esse inventário de fonemas de uma língua. E também as relações alofônicas, né? Porque nós podemos ter fonemas e podemos ter também alofones. Nós vamos observar que os fonemas, eles estão ligados às relações distintivas. E os alofones a relações não distintivas. E quando nós falamos em fonêmica, a fonêmica, ela assume 4 premissas básicas para estabelecer, então, e para poder aplicar esse método, né? Para poder aplicar essa técnica de reconhecimento dos fonemas. Nós vamos abordar agora uma das premissas, né, que nos leva a identificar ou não um fonema de uma língua ou também um alofone. Vamos lá? Então, a premissa da fonêmica, uma premissa geral, é que os sons sofrem alterações dependendo daqueles que os seguem ou precedem, né? Então, o que isso quer dizer? Que o elemento que vem depois de um som, de um segmento, ou o elemento que vem antes de um segmento, ele pode influenciar na forma como aquele som é produzido, né? Então, essa é uma premissa básica. Então, por isso que eu falo que quando nós estudamos os fonemas, a fonologia, nós precisamos trabalhar dentro de um contexto, considerando o elemento, que pode ser uma consoante, uma vogal que vem depois, e o elemento que vem antes desse que é estudado. Disso decorre que o som correspondente ao fonema tende a ser mais livre e menos afetado pelo contexto, né? Pelo contexto fonético adjacente, ou seja, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. O fonema, então, ele não é tão afetado, ele é mais livre. Enquanto os sons que aparecem exclusivamente em um contexto fonético determinado corresponde ao alofone de um fonema, ou seja, a outra realização do fonema. Então, por exemplo, vou dar um exemplinho aqui básico.
Eu posso ter lá panela, eu posso ter pipoca, eu posso ter a palavra computador. Vamos analisar bem rapidamente o fonema ou o segmento aqui, o elemento P, né? Então, nós temos lá panela, pipoca, a pipoca aparece 2 vezes, e computador. Então, olhem o que o texto ele, nos coloca. Que o fonema, ele tende a ser o quê? Mais livre e menos afetado pelo contexto adjacente. Então, só de olhar aqui, já dá para dizer que o P é um fonema? Ó, o que vem aqui depois do P de panela? O A. Então, ele aparece antes de uma vogal e início de sílaba. Agora aqui, ó, em pipoca, ele pode aparecer início de sílaba e antes de uma vogal I. Ele pode aparecer entre vogais. Aqui em computador, o P pode aparecer depois de uma consoante. Então, existem aqui vários contextos em que o fonema P pode aparecer, né? Então, ele independe desse contexto adjacente, né? Ele vai poder, então, aparecer de uma forma mais livre e ele não vai ser influenciado por esse contexto. Já quando eu falo no... vou dar o mesmo exemplo. Tirano, dicionário. Eu posso ter tirano ou tirano, dicionário ou dicionário. Qual que é, né, o contexto específico em que, que faz com que eu pronuncie ti ou ti, né? Quando que eu vou poder pronunciar esse som aqui, ó, o tchá? Em que contexto esse som aparece? Somente antes da vogal I. Tanto o ti quanto o di, ele só vai aparecer em um contexto, apenas em um contexto específico. Por isso que nós chamamos de alofone, né? Então, o que diferencia especificamente o fonema do alofone é que, como nós vimos, o fonema ele aparece em um contexto livre, né? Ele aparece livremente dentro de uma palavra. Ele não é influenciado pelos elementos adjacentes, diferentemente do alofone. O tchá e o já, como em tirano, dicionário, tio, dia, né? Esse tchá e o já, ele só vai aparecer antes de uma vogal I, antes da vogal I. Então, é um contexto muito específico, por isso que nós chamamos de alofone. Vamos dar continuidade. E, considerando isso, né, nós vamos, então, falar um pouquinho sobre a análise de fones suspeitos, né? Então, para poder observar se esses fones são fonemas ou se eles são alofones. E nós realizamos essa análise de fones suspeitos abordando a estrutura da ocorrência do som. Como é que ele ocorre? Então, nós vimos lá, por exemplo, o ti, de tirano, de tia, o di, de dicionário, de dia. Ele acontece em apenas um contexto. E para nós identificarmos isso, a gente tem que fazer análise desse contexto, né? Então, como é que ocorre, então, a análise desses fones suspeitos por ambientes? Ocorre por meio da substituição do som suspeito pelo sublinhado. E antes ou depois dele, colocam-se os sons ou estruturas adjacentes, né? Então, por exemplo, né? Então, eu quero estudar lá, sei lá, o M. Então, em vez de eu colocar o fonema, o segmento M aqui, o que se faz? Coloca apenas, então, esse sublinhado e coloca-se o contexto adjacente. Então, aqui, ó, qual que seria o contexto adjacente? Que esse elemento, esse fone suspeito, ele aparece entre vogais, em contexto intervocálico.
Já que no segundo exemplo, o fone suspeito, ele aparece no início de sílaba, no início de palavra, né? Melhor, não início de sílaba, início de palavra. Aqui, o fone suspeito aparece no final de palavra. Então, esse elemento aqui, ele indica que é final ou início de palavra. Aqui, o fone suspeito, ele aparece no limite morfológico. E aqui, no limite de sílaba, né? Então, cada símbolo desse, ele representa um contexto. Vamos observar um exemplo de aplicação dessa técnica com os pares suspeitos ma e ba. Então, aqui, ó, primeiro, mar, né? Então, eu tenho lá mar, né? Então, eu tenho aqui as várias possibilidades de pronúncia da palavra mar. Então, aqui eu tenho a transcrição fonética. Então, eu posso ter mar, mar, né? E o que nós podemos observar? Que o M, ele vai aparecer como? Né? Aqui, ele aparece no início da palavra. Agora, o M, aqui em malabarismo, ele pode aparecer de duas formas. Ele pode aparecer no início da palavra e entre uma consoante e uma vogal. Aqui, em amor, né, independe, observe que independe se eu falo amor ou se eu falo amor. Independe, por quê? Porque o M, ele vai aparecer entre vogais, em contexto intervocálico. Então, não, a gente coloca a transcrição fonética aqui, mas para vocês observarem que se eu falar amor ou amor, né, de qualquer forma, o M vai aparecer entre vogais. Agora, com B, o bode, ele vai aparecer de que forma? No início de palavras, seguido de uma vogal. Aba vai aparecer num contexto intervocálico. Bala vai aparecer no início de palavra. Agora, com a aplicação da técnica com os pares suspeitos tá e dá versus tchá e já, né? Então, nós temos tala, que aparece no início de palavra, ator, entre vogais, tia, né? Agora, olhem aqui, ó. Tia, ela aparece em início de palavra, seguida do que, ó? I. Isso aqui é importante nós destacarmos, que depois nós vamos analisar. Deu, entre vogais, né? E observe, ó, a segunda vogal é um E. Atirar, entre vogais, e a vogal que segue é um I. Dia. Ó, e observe que a transcrição aqui, ó, é dia. A transcrição fonética não é dia. Se fosse dia, ia ser como? Ia ser com Dzinho mesmo, tá? Mas aqui, ó, nós temos esse som. A mesma coisa aqui, ó. É atirar, não atirar. Então, observe que aqui, ó, o que acontece? Aqui existe diferença? Vai fazer diferença a transcrição fonética? Sim, né? Porque daí nós vamos observar qual que é a diferença que é possível observar entre as oclusivas e as africadas. Porque a oclusiva seria o quê? O T e o D. E quais são as africadas? O tchá e o já. Agora vamos analisar, então, as possibilidades de ocorrência a partir dessa análise, dessa técnica que nós realizamos. Aqui no M e no B, no Ma e no Ba, né, melhor falando, nós observamos o quê? Que o contexto de ocorrência, tanto do Ma, tanto do Ba, são semelhantes, né? Os dois, eles podem ter vogais A seguintes, por exemplo. Então, aqui, ó, só para especificar uma das semelhanças, né? Então, aqui aparece no início de palavra, aqui também tem a vogal A seguinte, né? Os dois podem aparecer entre vogais. Então, tem um contexto semelhante. Outro aspecto, agora, dividindo aqui, é a análise, né, das africadas com as oclusivas, né? Aqui as oclusivas e aqui as africadas. Aqui, então, nós observamos que tanto tá quanto dá pode aparecer no início de palavra seguido de A, entre vogais, né, seguido de O,
entre vogais seguido de E. Então, pode ocorrer o quê? Livremente entre as vogais. Né? Independe da vogal, o T e o D ele vai aparecer livremente. Mas o que acontece com o tchá e com o já? Eles só ocorrem como? Antes do I. Só antes do I. Então, aqui não acontece, né? Não ocorre livremente. Aqui nós temos o quê? Uma ocorrência exclusiva de um fone num determinado contexto. Lembra que nós falamos que o fonema ele aparece livremente e independe do contexto adjacente? O alofone não. O alofone ele depende do contexto adjacente. Ele não acontece livremente, né? Então, isso nos mostra que a liberdade de sons, ela corresponde a quê? Quando eu tenho essa liberdade de sons, como aconteceu no ma, no ba, no tá, no dá, então essa liberdade, ela nos remete a um fonema. Quando não há essa liberdade de ocorrência, né, quando o elemento ele é empregado dentro de um contexto específico, daí nós vamos ter alofone, tudo bem? Vamos continuar? E aí, nós temos, então, os pares mínimos que nos ajudam a comprovar isso. Então, eu tenho lá mala e bala, né? Então, ma e ba exercem uma função contrastiva, portanto, são fonemas. O fonema, ele sempre vai diferenciar uma palavra de outra. Então, mala tem um significado diferente de bala. E o que diferencia é justamente o fonema. Já o tchá e o já ocorrem sempre seguido de i, indicando que os fones suspeitos estão em distribuição complementar, ou seja, são alofones. E agora é importante nós evoluirmos um pouquinho mais e verificarmos que os sistemas fonológicos, eles se organizam em classes. Então, aqui, ó, nós temos, então, os fonemas consonantais do português, né? Esse sistema, eles podem ser organizados da seguinte forma. Então, nós temos a soanticidade, né, que seriam os obstruintes e os soantes. E aqui, nós temos a classificação quanto à continuidade. Nós temos, então, os sons descontínuos, aqueles que têm obstrução total da passagem do ar na hora que são produzidos, e os contínuos, que não têm essa produção, essa obstrução total, né? Então, os sons, então, eles podem ser descontínuos e obstruintes, como o pá, tá, cá, o ba, da, gá. E aqui o que diferencia vai ser o grau de vozeamento, né, entre eles. Eles podem ser contínuos e obstruintes, né, como aqui o fá, o sá, o chá, né, o vá. Aqui no meio nós vamos ter alguns arquifonemas e depois nós temos as descontínuas soantes, né, que seriam as consoantes nasais e a TEP. E temos também as contínuas soantes, que são os sons laterais, né? Então, o que é interessante é que esses elementos, eles nos vão aí dar subsídios para podermos depois, mais à frente, compreendermos os traços distintivos de um fonema, ok? Quanto ao alofone, é interessante observar que ele também possui subclassificações. Vamos observar lá no quadro, então, o alofone posicional. Quando a ocorrência do fone em determinado ambiente pode ser explicada pela presença de um segmento específico. É o caso, novamente, do tchá e do já. Qual que é o contexto específico? É o fato dele proceder, ou melhor, preceder a vogal i. Mas pode acontecer também uma variação livre, que é caracterizada por não ser dependente do contexto fônico adjacente, ou seja, os alofones de variação livre não são motivados pela vogal ou consoante que o precedem ou segue. Isso aqui, gente, tem muito a ver com a questão de dialetação, né, os dialetos, né? Então, é diferente, por exemplo, quando eu falo mar, e um carioca fala mar, né? O R aqui,
ele vai distinguir a palavra? Se eu falar mar, a palavra vai ser diferente, vai ter outro significado. Se alguém falar mar, não diferencia, né? Então, por isso que nós temos aqui que esse R, ele pode ser um alofone, né? Mas existe uma explicação, um contexto específico que justifique a ocorrência de mar ou mar? Não existe. Mas o que é importante frisar quanto a isso? Que não vai ocorrer essa diferença em um mesmo dialeto. Então, aqui no norte do Paraná, nós falamos mar. Em outras regiões, mar, né? Então, independe de um contexto específico. Vamos continuar agora a falar de arquifonemas. O arquifonema, ele é empregado quando os fones observados na realização fonética podem ser derivados de uma forma subjacente e não apresentam contrastes em si, ou seja, quando não tem capacidade de distinguir vocábulos. Os 4 arquifonemas do português são N, R, S e L. E eles sempre vão ocupar a posição da coda silábica, como em sal. O que é a coda? É a consoante que aparece aqui no final da sílaba, né? Canta. Ó, nós temos a sílaba aqui, o N aparece em coda. Entre os fonemas, a coda silábica, então, ela aparece nessa posição de coda silábica, né, o arquifonema, pois é nessa posição que o contraste entre os fonemas é neutralizável, né? Isso da fonologia, porque independe de eu dizer porta ou porta para a fonologia, né? O que importa é o que esse R representa, e ele vai ser transcrito, então, com esse R maior aqui. Vou dar um exemplo de apenas um arquifonema. Então, o arquifonema fricativo, ele neutraliza o contraste do ponto da fricativa em coda, cuja produção é sensível ao vozeamento da consoante seguinte. Veja que na coda, independe de os falantes utilizarem sa, ou za, ou chá, ou já. O contraste é perdido, pois não implica mudança de significado. Exemplos. Então, independe de eu falar pasta ou pasta, né? E olha como que esse som, né, essa representação, e não o som, a representação, ela acontece na fonologia por meio de um arquifonema, seria esse S maiúsculo aqui, ó. Independe de eu falar mesmo ou mesmo, ó, a representação ela vai ser a mesma. Então, essa é a diferença da transcrição fonológica com a transcrição fonética. Testa, né? Então, eu vou ter aqui, ó, o arquifonema, né? E posso ter 2 formas de transcrição, testa ou testa, independe para a fonologia. Então, na transcrição a transcrição fonológica, ela leva em conta apenas os fonemas da língua. Na representação fonológica, tenta-se representar a forma que teoricamente é compartilhada pelos falantes, pois considera-se um inventário de fonemas que são conhecidos por todos os usuários de uma língua. Independe se ele fala porta, porta, mesmo, mesmo. O que interessa para a transcrição fonológica é essa representação. Vamos observar aqui um exemplo. Então, aqui eu tenho uma transcrição fonética, e a transcrição fonológica e a forma ortográfica. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó, bastardo. Eu posso tanto falar bastardo quanto bastardo, né? Bastardo ou bastardo, né? Tem os 2 arquifonemas aqui. Então, independe da forma como eu falo. A fonologia, ela vai sempre representar da mesma forma, né? Peixe ou peixe, né? A fonologia vai sempre representar aqui o som de uma mesma forma, ok? Agora, resolvendo, então, a primeira situação, problema. Ana Laura é uma criança que tem língua presa. A língua materna de Ana Laura não possui os segmentos interdentais, né? Que seria aquele que é muito comum no inglês, quando a gente fala that, theater, né? Quando a gente coloca a língua entre os dentes.
que são segmentos comuns em muitas línguas, mas não fazem parte do inventário de sons do português. Se a Ana Laura estivesse adquirindo inglês ou espanhol falado na Espanha, por exemplo, ela não teria sido rotulada com este estigma. O caso da menina é um caso típico da construção da gramática fonológica em desenvolvimento, que ainda não estabeleceu contraste entre os segmentos coronais, que são produzidos com a ponta da língua, nos alvéolos, e não coronais, no caso, as labiais. Como seu sistema fonológico ainda está em desenvolvimento, é provável que isso se resolva até os 4 ou 5 anos de idade. Então, ela ainda não estabeleceu esse contraste e ainda não se apropriou dos sons possíveis da língua que ela fala. E por isso que pode acontecer isso. Porém, nesta idade, é totalmente normal que a criança produza em algum nível de aceitabilidade segmentos desviantes da sua língua materna, ok? Então, nós encerramos aqui a primeira parte e vamos assistir a um vídeo, né, para darmos início à segunda parte da nossa aula. Estou super atrasada. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Olá, pessoal. Tem uma pergunta bem interessante e que cabe muito nesse momento. A aluna diz assim: professora, em relação ao te amo, normalmente falamos te amo. Pergunta da aluna Débora. Realmente, por quê? Porque nós analisamos a fala, né? Nós escrevemos te amo. O que vem depois da consoante T? O E. Então, nós escrevemos T. Mas quando nós falamos, nós não falamos com E. Senão, nós falaríamos te amo. Nós falamos o quê? Ti. O som que vem depois do T na fala não é o som do E, é o som do I. Por isso que nós usamos a africada, o tchá, né? Então, e falamos te amo. A mesma coisa, leite. Né? Aqui no norte do Paraná, nós usamos a africada, o tchá, porque nós produzimos esse som seguido de I. E não seguido de E, senão nós falaríamos leite e não leite, ok? Então é por isso, porque nós temos que considerar a oralidade, tudo bem? Vamos agora conhecer então a segunda situação problema. Afonso é um aluno extremamente aplicado no curso de inglês como língua estrangeira. Tem 21 anos e está animado para sua primeira viagem para o exterior. Estuda há mais de 3 anos o idioma e se sente preparado para trabalhar em um hotel nos Estados Unidos, emprego oferecido pela agência de viagens em que ele se cadastrou. Porém, Afonso foi reprovado porque o entrevistador não conseguiu compreender sua pronúncia, embora ele tivesse bastante conhecimento das palavras da língua. Ele, por exemplo, não conseguia produzir as consoantes fricativas interdentais, ou seja, aquelas consoantes que são realizadas com a língua nos dentes incisivos, que é o contrário da Ana Laura, que produzia, né, quando não era para produzir essas consoantes. Afonso falava sentença do tipo I think como I think, ou I think como ou I think nothing como nothing, e assim por diante. Você, como professor de língua inglesa, ou mesmo como especialista na área de línguas, como poderia intervir na aprendizagem de Afonso, de modo que sua pronúncia não seja um empecilho para ele conseguir um emprego e fazer uma viagem? Né? Então, como que poderíamos ajudar aí ao Afonso? Vamos começar a falar então um pouquinho da fonologia padrão e entender esses contextos de fala. Observem lá no quadro. A fonologia padrão, ela é uma proposta realizada por um
grande estudioso da linguística, que é o Chomsky, e essa fonologia padrão, ela se distingue muito do estruturalismo, né? Porque no estruturalismo considerava-se o fonema como a unidade mínima da fonologia, indivisível, mas nós vamos ver que ele pode sim ser divisível, mesmo a unidade mínima, na verdade essa unidade mínima, o fonema, ela pode se dividir. Então, a fonologia padrão considera a produção fonética e a representação fonológica de uma forma mais abstrata, considerando o traço distintivo a unidade mínima da fonologia. Então, não é, por exemplo, o sa e o za. A gente não pode dizer que o sa é a unidade mínima, porque ele pode ainda ter algum outro segmento que pode fazê-lo se dividir? Sim. O sa e o za, ele se distingue pelo quê? Pelo grau de vozeamento. Então, ainda assim, nós temos alguns traços que distinguem o sa do za, que possui realidade psicológica e valor operacional. O conjunto de traços distintivos é limitado e universal. Vamos observar o que seriam, então, os traços distintivos. São propriedades mínimas de caráter acústico ou articulatório que ocorrem para formar os sons das línguas naturais. Os traços têm uma função classificatória e distintiva, sendo por essas razões binários. Então é a mesma coisa o sa e o za. Eles são realizados fisicamente de formas diferentes, mas entre eles, né? Mas em termos fonológicos, entre eles, há uma representação, que um pode ser menos vozeado, o outro pode ser mais vozeado. E aí nós temos um outro exemplo, né? Então, cada item do léxico, ele vai consistir de uma matriz de traços, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o ba, o sa e o R, que seria o R da TEP. E nós temos aqui algumas classificações. Então, nós temos lá consonantal, soante, silábico, coronal, anterior, contínuo, nasal, lateral. E essas classificações, elas podem receber os seguintes traços: positivo na presença da propriedade, negativo na ausência da propriedade e zero quando a informação ela é dispensável, né, de determinada propriedade. Então, por exemplo, o ba, o sa e o ra, eles são consonantais, por isso que nós temos aqui o valor positivo, porque existe essa propriedade. Já o ba e o sa não são soantes, então aqui o valor negativo. Aqui, ó, silábico, né? Então é neutro, é uma informação dispensável e assim por diante. O conjunto de traços distintivos são classificados em 5 tipos de traços. Então nós podemos ter traços de classes principais, né, que vão nos mostrar aí os principais traços que distinguem as propriedades das consoantes e das vogais, traços de cavidade, traços de modo de articulação, traços de fonte e traços prosódicos. Nós vamos abordar somente aqueles que interessam para a classificação da língua portuguesa, né, dos elementos que compõem a língua portuguesa. Então, vamos começar pelos traços principais. Então, nós temos as soantes, que são aqueles sons produzidos com vozeamento espontâneo, né, das pregas vocais, e a gente pode ter essas soantes sendo aqui representada por mais soantes, que são as vogais, as líquidas laterais, os róticos, os glides, as nasais. Os silábicos são os segmentos que estão no núcleo da sílaba. E quais são os segmentos que estão no núcleo da sílaba? As vogais. Tudo que não está no núcleo da sílaba, então a gente representa aqui com um sinal negativo, que é não silábico, né? E quais são os elementos que são não silábicos? As consoantes, né? Nós temos aí os sons consonantais ou não consonantais, são aqueles que são produzidos com a obstrução total ou parcial do ar. É o que diferencia das vogais. A vogal, ela vai ter o ar com a passagem livre, os consonantais não,
né? Então, nós vamos ter aqui as oclusivas, as fricativas, as africadas, as líquidas e as nasais. Então, o pá, o tá, o fá, o vá, que recebem essas classificações. Então, esses traços principais são aí de extrema relevância, porque eles representam uma grande classe, né? Distingue, então, as principais características das vogais e das consoantes. Depois, nós temos os traços de cavidade. Então, nós temos as coronais, que são segmentos produzidos com a ponta da lâmina da língua elevada, né? Como as dentais, os alveolares, alveolo-palatais, os retroflexos, como o R aqui do norte do Paraná. Então, quando eu falo porta, esse R ele é coronal, porque a ponta da língua ele é elevado. E eu posso ter os não coronais, que são os alveolo-palatais, os velares e assim por diante. Temos também as anteriores, que diz respeito ao ponto de obstrução do trato. Então, eu posso ter as anteriores, que têm essa característica, que são os labiais, dentais e alveolares, e as não anteriores, que são as demais, as alveolo-palatais, palatais, velares, uvulares, faringais e glotais. Temos também as nasais, que são aqueles sons que são produzidos com a passagem de ar pelas narinas, né? Pelas cavidades nasais. Quais são os sons nasais? As consoantes nasais, o má, o nhá, né? As vogais nasais, que nós já vimos, e as semivogais nasalizadas. Os outros sons, eles são não nasais. Então, são todos os outros sons orais que vão ser, então, não nasais. As laterais são aqueles sons que eles são realizados com escape lateral e obstrução realizada pela língua. Então, quais são os sons que são aqui laterais? As líquidas laterais, como o lá e o lhá, no português, né? Então, malá, o som passa pela lateral. E os outros, então, vão ser não laterais. Temos também aqueles segmentos que são alto, né? Que são, tem esse traço, porque eles são segmentos realizados com elevação da lâmina da língua acima da posição neutra, e tem muito a ver também com as vogais, né? Então, nós temos lá as vogais altas, o I, por exemplo, as semivogais, algumas consoantes alveolo-palatais, palatais e velares, e também os que não têm essa propriedade, que são as labiais, as coronais, as uvulares, faringais e glotais, e outras consoantes. E temos também o baixo, né, que são sons produzidos com abaixamento da lâmina da língua abaixo da posição neutra. Quais são? Vogais abertas e consoantes uvulares, faringais e glotais. E as demais, então, são som baixo. Temos as posteriores, né, que são sons produzidos com o recuo do corpo da língua em relação à posição neutra, né? Então, quais são? As vogais centrais, o E, o E, e posteriores, as consoantes velares, uvulares e a semivogal UI. E as demais, as consoantes velares, uvulares, outras consoantes, elas vão ser não posteriores. Temos também os sons que são arredondados, que são realizados com estreitamento e protusão dos lábios, que são as vogais arredondadas, o O, o U, né? A semivogal U e as consoantes labializadas, e os não arredondados, que são os outros segmentos. Temos também traços de modo de articulação, que seriam os contínuos, que são os sons realizados com fluxo de ar contínuo, que seria lá a fricativa, as líquidas, as vogais e as semivogais. O fluxo de ar, quando esses sons são produzidos, eles são contínuos, diferente da oclusiva. Quando eu falo, emito o pá ou o bá, né, o cá, esses sons, nós temos uma obtusão, né, em relação à produção deles. Temos também os sons com soltura retardada, que possui aí um bloqueio da passagem de ar com soltura turbulenta,
que diferencia as oclusivas das africadas. Então, a africada, ela vai ter aí essa soltura turbulenta, né, que é o tchá e o já, diferente das oclusivas. Nós temos também o tenso, que são sons produzidos com esforço muscular para manter a configuração do trato, que seriam as vogais médias, altas, e os outros, as vogais abertas, menos tenso. E aqui, por fim, temos os traços de fonte, né? Então, nós temos os traços que têm a ver aí com vozeamento, que são os sons produzidos pelas pregas vocais. Então, nós temos os que são vozeados e os não vozeados. Aqui nós temos oclusivas das duas formas. Por quê? Porque eu tenho oclusivas vozeadas e tenho oclusivas não vozeadas. Então, o B é vozeada, o P é não vozeada, o D é vozeada, o T é não vozeada. Por isso que aparece nos dois traços, assim como as africadas, as fricativas. E o estridente, que são sons produzidos com ruído fricativo. Então, eu tenho as consoantes que são as fricativas do português brasileiro, que são consideradas estridente, e as interdentais do inglês e do espanhol, que são não estridente. E agora a gente tem, então, embasamento, né, para responder aqui a situação problema. Afonso, aprendiz de inglês como língua estrangeira, não conseguiu emprego por causa da sua pronúncia. Ele substitui sons do inglês por sons semelhantes que ele conhece do sistema fonológico da sua língua materna. Quando falamos uma língua estrangeira, substituímos sons baseando-nos na similaridade de traços distintivos que os segmentos dessa língua possuem com os segmentos da nossa língua materna, né? Então, por que um falante, em vez de falar, um falante de português, quando está aprendendo a língua estrangeira, em vez de falar I think, né, utilizar a interdental, ele diz I think, porque são segmentos que são muito próximos ao que ele utiliza na sua língua materna. Ele não tem propriedade dos traços de uma língua estrangeira ainda. E por isso que ele faz uso desse segmento desta forma. Vamos continuar. As interdentais, elas podem ser substituídas pelas fricativas labiais, o Fá e o Vá, por ambas partilharem o traço mais contínuo, ou seja, o fluxo de ar, ele é contínuo, né? Tanto nas fricativas labiais, né? Quanto nos outros segmentos que se assemelham a ele, ou pelas consoantes coronais, que são os segmentos o quê? Vocês se lembram o que são os coronais? Produzidos com a ponta ou lâmina da língua, né? Por compartilharem com as oclusivas, o tá e o dá, e as fricativas, sa e o zá, o mesmo traço, né? Então, quando eu falo tá e dá, sa e zá, eu tenho aí o mesmo traço, né? Então, por isso que existe essa confusão com as interdentais, que têm traços bastante semelhantes, né? Então, essa confusão na hora de aprender uma língua estrangeira, ela acaba acontecendo. Tudo bem? Vamos agora assistir ao nosso terceiro vídeo. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais!
Agora nós vamos para uma parte mais tranquila da parte da fonologia, né? A fonologia, ela acaba sendo um conteúdo mais pesado, né? Porque são muitos conceitos. Então agora, nessa segunda parte, nós vimos muitos traços e é importante frisar que vocês precisarão estudar bastante o livro. No livro traz também os conceitos a respeito das regras fonológicas que essas regras, elas fazem uso desses traços para que possamos entender os contextos em que eles aparecem, né? E agora, então, uma parte um pouco mais tranquila em relação ao conteúdo de fonologia. Então, vamos conhecer a terceira situação problema. Marcos é um rapaz jovem com pouco estudo. Nasceu no interior e teve uma vida muito difícil, porque teve de trabalhar desde muito cedo. Perdeu os pais quando ainda era pré-adolescente e depois disso poucas foram as chances de estudar, pois precisava trabalhar para sobreviver. Hoje, já adulto, sente dificuldade nos relacionamentos e até mesmo em fazer amizades, porque fala coisas como probe, vrido, problema e iogurte. Para as palavras pobre, vidro, problema e iogurte, né, respectivamente. Ele soube que você era professor de português e lhe pediu ajuda. Você, conhecendo a língua, sabe que essas estruturas são possíveis, porém são muito estigmatizadas. Como poderia ajudá-lo? E, além disso, como explicar essas pronúncias? Por que elas ocorrem na língua? Então, existe explicação? Será que nós podemos estigmatizar as pessoas por fazerem uso da língua dessa forma, né, com essas trocas fonológicas, apagamentos, com assimilações, né, que nós vamos ver, que são processos fonológicos? Então, vamos conhecer alguns processos fonológicos que acabam sendo comuns na fala de muitos brasileiros. E vamos entender a lógica desses processos fonológicos. Vamos para o primeiro, que é o processo de inserção, né? Então, é interessante frisar que as línguas, elas sofrem diferentes processos fonológicos, né? Então, nos atos de fala, quando as pessoas falam, elas podem realizar esses processos de apagamento, de inserção. E é interessante frisar, né, que esses processos, essas características, elas não acontecem somente na atualidade, né? Elas não acontecem somente agora com os falantes do português brasileiro de agora, né? Então, se nós formos estudar a história da língua portuguesa, nós vamos observar que são processos que ocorrem há muito tempo na língua, né? Então, esse é um fator que é importante nós nos atentarmos, que essas particularidades, esses processos, esses fenômenos que ocorrem, eles já ocorrem há muito tempo na língua portuguesa. Vamos, então, para o primeiro processo. Então, processo de inserção. Também conhecido como processo de epêntese. Caracteriza-se pela adição de um ou mais sons em uma determinada estrutura fonológica, como a sílaba ou a palavra, por exemplo. No português brasileiro, a vogal epentética, por excelência, é a vogal I, né? Então, o que acontece, né? Quando o falante ele se depara com determinadas estruturas, né, e que normalmente são estruturas proibidas, que não são tão comuns na língua, ele tem a tendência de aplicar um processo de inserção. Seria como se fosse quase uma correção da palavra. Então, aqui, exemplo, captar. Né? Captar, né? O que acontece? Na língua portuguesa, nós não temos o P como coda. E o que o falante ele faz? Ele acrescenta o I. Assim como em objetivo, né? Ele vai acrescentar o I na sua fala, objetivo, né? Ou até mesmo na ortografia, né? Por quê? Porque não é comum a consoante B em coda. Tem muita gente também que, em vez de falar advogado, fala como advogado. Por quê? Porque também não é comum o D em coda. Dogma, né? Tem gente que acrescenta aqui o I
né, justamente fala dogma, né, em vez de dogma, né? Por quê? Porque o G também não faz parte da estrutura, né, da língua portuguesa aqui em posição de coda. Então, é como se fosse um reajuste para que a palavra ela tenha a mesma estrutura que as demais sílabas da língua portuguesa, né? Então, por isso que acaba acontecendo esse processo de inserção. Então, o falante, ele acaba realizando, né, mesmo, né, de forma inadequada, mas ele acaba sistematizando, acaba realizando essa inserção a partir de um pensamento lógico, embora, né, não seja adequada se considerarmos aí a origem da palavra, a ortografia da palavra, mas ele usa aí de uma lógica para inserir esse segmento. Vamos dar continuidade. A inserção da vogal I por falantes de português é típica quando estamos aprendendo inglês, então não só nas palavras do português, né? Então, quando estamos aprendendo inglês, é comum também nós inserirmos aí o I em toda a estrutura silábica que é proibida em nossa língua. Então, muitas vezes, nós, quando estamos aprendendo inglês, nós falamos o quê? Big. Por quê? Porque o G não está em posição de coda, em vez de big, né? Lips, né? Então, a gente tem essa tendência e acrescentar o I aqui na hora que vamos pronunciar a palavra. Stick, né? Então, nós falamos o quê? Sticky. Por quê? Porque temos a tendência em acrescentar o I, né? Porque são todos elementos que eles não são aí comuns na língua portuguesa. E para podermos, então, compararmos, né? Para podermos fazer com que esses elementos se aproximem da nossa língua, é que nós, então, inserimos o I. Em termos de regra fonológica, a regra que insere conteúdo fonológico em referência à estrutura da coda da sílaba no português pode ser assim formalizada para os exemplos fornecidos. Gente, em relação à regra fonológica, é muito importante que vocês estudem essas regras no material de vocês, tá? Aqui é apenas um exemplo de uma das regras fonológicas. E como que é a leitura disso? Então, uma vogal anterior, que no caso aqui é a vogal I, ela é inserida depois de uma consoante oclusiva, né, não soante, né, não contínua, no final da sílaba. Então, normalmente acontece sempre no final da sílaba. É assim que nós realizamos a leitura. Um outro processo é o processo de apagamento, que também é conhecido como elisão, e é a omissão de um ou mais sons presentes na estrutura fonológica, mas deletados na produção fonética, né? Então, é o contrário da inserção. É o contrário, então, da epêntese, em que o segmento empetético não está previsto na estrutura fonológica. No caso do português brasileiro, elidimos a vogal átona final, quando ela é seguida por uma vogal posterior, de forma quase categórica, como nos exemplos a seguir. E olhem como que é comum nós realizarmos aí o apagamento. Ó, então, em vez de falar eu estava hospitalizado, é comum nós falarmos como eu estava hospitalizado. Nós juntamos tudo, nós realizamos então o apagamento, né, da vogal aqui no final da palavra, né, da vogal átona. Era usado, a gente produz como? Era usado, né? Não era usado. Nós apagamos aqui a vogal átona. Resistência orgânica, né? Então, nós temos essa... É comum nós usarmos, então, e realizarmos esse processo de apagamento. Acontece também a elisão do R, da coda em verbos, que também é muito comum no português brasileiro. Então, comprar em vez de comprar, beber em vez de beber e adquirir em vez de adquirir. É comum, embora sofra estigmas, né? Isso é bom salientar. A assimilação é um processo fonológico em que um segmento torna-se mais parecido com um dos segmentos que lhe são adjacentes, que vem antes ou depois. Isto é, um segmento adquire algumas propriedades de outro.
São exemplos de assimilação no português brasileiro, o vozeamento da fricativa da coda, a assimilação do ponto da nasal da coda e a harmonia vocálica. Exemplo. Então, ó, vozeamento da fricativa. Então, nós aqui, ó, nós vozeamos porque o que vem em seguida é vozeado. Então, a gente fala o quê? Rasga, mesmo, gosma. Porque todos esses sons que vêm em seguida são vozeados. Outro exemplo clássico de assimilação no português é a assimilação do ponto de articulação da nasal em coda, a qual, conforme o ponto da consoante que a segue, é produzido de forma diferente. Então, ó, campo, aqui nós temos então uma bilabial, em canta uma dental e canga nós temos uma palatal, né? Então a consoante nasal da coda silábica, ela adquire o ponto da consoante seguinte, ó, canga, ok? E por fim, a metátese, que é um processo em que um segmento muda de lugar de modo a rearranjar a estrutura fonológica, ou seja, caracteriza-se pela transposição de sons dentro de uma palavra. É uma tendência, né, em algumas classes sociais, entre falantes de algumas classes sociais, e infelizmente sofre muito estigma quando isso acontece. Então, perturbação em vez de perturbação, formiga em vez de formiga, observem que é uma troca, né, ó. Aqui existe a troca entre o E e o R. Tormenta, o que acontece? O processo de metátese, trumenta, né? Então, é um processo bastante estigmatizado e acontece também com ditongos. Então, tauba em vez de taba, alga em vez de água, perpelta em vez de perpétua, estalta e em vez de estátua. Agora, vamos então falar um pouquinho da situação. Marcos, um rapaz que possui dificuldade de se relacionar por ter uma fala muito estigmatizada, é o nosso caso em análise. Qual que é o papel do professor de português? Ajudá-lo com exercícios de escrita, uma vez que o conhecimento da palavra ortográfica pode trabalhar a consciência fonológica de Marcos, de modo que ele perceba que sua fala é desviante de formas escritas. Então, quando você trabalha com esses exercícios, a gente busca levá-lo a identificar essas diferenças. A escrita, neste caso, seria crucial para indicar a Marcos as mudanças que ele faz em sua produção. Consciência fonológica, o desenvolvimento de mecanismos de autocorreção, uma vez que conhecerá as formas das palavras. Importante, esses processos fonológicos ocorrem em todas as línguas do mundo. Então, a dificuldade de Marcos não significa que ele não possua alguma capacidade ou que seja disléxico. Isso reflete apenas uma realidade fonológica que não foi afetada por formas cultas da língua falada, e por isso que sofre estigma. Agora nós vamos assistir ao último vídeo para então encerrarmos a nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então vamos agora só para mais uma situação para nós pensarmos em sala de aula. Observem lá no quadro.
Então, em uma sala de aula, recebemos alunos de diversas realidades com falas heterogêneas. É comum, por exemplo, alunos que realizam um processo de metástase, falando preguiça, estrupo, iogurte, né? Você conhece, e eu tenho certeza que deve conhecer, exemplos como esse? Porque, diferentemente de outros processos, a metástase é mais estigmatizada que outros processos fonológicos? Por quê? Eu vou até grifar aqui uma palavra que ela é fundamental, porque provavelmente ela vai indicar pouca escolaridade. Vocês viram que ela não é tão comum na língua culta e por isso que ela acaba sendo mais estigmatizada, né? Mas é um processo que aconteceu de uma forma bastante ampla do latim para o português, né? Então, nós não podemos estigmatizar porque ela ocorreu em vários momentos da língua, ok? Vamos, então, agora finalizar, vamos observar tudo que nós aprendemos. Então, nós aprendemos o que é fonêmica, pares suspeitos, alofone posicional, variação livre, arquifonema, transcrição fonológica, fonologia padrão, traços distintivos, regras fonológicas, o que é epêndice, o que é apagamento, o que é assimilação, o que é metástase e o que nós vamos aprender na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos ter uma discussão bastante bacana sobre o emprego desses conceitos que nós vimos até agora, nessas 3 aulas, na alfabetização e na fonoaudiologia. Vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos relacionados ao ensino de língua materna e estrangeira e também relacionados à fonética forense e ao processamento da linguagem natural. Eu espero que essa aula tenha sido bastante produtiva. Ressalto mais uma vez a importância de vocês estudarem bastante em casa e até a nossa aula atividade. Um abraço a todos.